esse exercício aqui, ele é um exercício adaptado, né, modificado da Universidade Federal de Santa Maria. E isso é interessante, porque veja só, ele apresenta aqui o seguinte, são três bairros, né, C1, C2 e C3, nesses bairros existem escolas, a distância em quilômetros entre esses locais aqui são essas que estão marcadas aqui. Então, por exemplo, a distância de C2 para C3 é 2,2. De C3 para C1 é 2, de C1 para C2, 1,8. E isso que está aqui dentro do círculo são as populações dessas regiões. O número de alunos que estão aqui dentro. A pergunta é o seguinte, a princípio é o seguinte, existe construir uma escola em um desses bairros, C1, C2 ou C3, de tal maneira que a distância percorrida por todos os alunos seja a mínima possível. Então eu tenho que saber todas as distâncias que os alunos percorrem, no total, né, somar tudo que cada um dos alunos percorre e vou ver qual que é menor. Bom, antes disso, vamos representar X a matriz que representa essas distâncias entre as localidades. Então, quem que seria a matriz X? Ele está definido aqui, ó, D e J. Então, seria o seguinte, a matriz X é uma matriz D I, J, com I variando de 1 até 3 e J também variando de 1 até 3. Então eu vou ter aqui o D1, 1, D1, 2, D1, 3, D2, 1, D2, 2, D2, 3, D3, 1, D3, 2, D3, 3. Ou seja, o que significa D1? É a distância da 1 para 1, ou seja, do bairro 1 para o bairro 1. Essa distância, obviamente, é 0. O que é D1, 2? É a distância do 1 até o 2, daqui para cá. Então, a distância é 1,8. O que é D1, 3? A distância do 1 até 3. Então, é 2. O que é D2, 1? D2, 1 é a distância de 1 para 2, que é 1,8 também. D22, 0, distância de 2 para 2. D23, distância de 2 para 3. D31, distância de 1 para 3, ou 3 para 1, que é 2 também. Já tem o mesmo daqui. Qual é a distância D32? De 3 para 2. De 3 para 2 é 2,2. E aqui é 0. Então, obviamente, a diagonal aqui teria que ser 0, porque são a distância do lugar para ele mesmo. Então, seria essa. Então, essa é a matriz X que não interessa, que ele colocou aqui, ó. A matriz X representa as distâncias D e J, onde D e J é a distância entre CI e CJ, então D1, 2 é a distância de C1 e C2, por isso que nós interpretamos dessa maneira. Ok? Então tá. Depois ele dá a matriz Y, eu vou pegar essa matriz Y e vou colocar aqui em cima. Essa matriz Y representa as populações. Vamos colocar essa matriz Y aqui em cima, do lado da matriz X. E a pergunta é o seguinte, escreva a matriz X, já escrevemos, e a matriz produto XY. E depois pede para interpretar o significado dessa matriz XY e em que bairro vai construir a escola para que a distância percorrida seja a mínima possível. Então, façamos o seguinte, eu vou fazer a XY, tá? Vamos à matriz XY. Então, vamos à matriz XY. Então, X vezes Y vai ser a matriz X, 0, 1,8, 2, 1,8, 0, 2,2, 2, 2,2, 0, vezes a matriz Y, que é das populações, 120, 110 e 100. Lembra que o produto de matrizes é linha, coluna, né? Então, só para facilitar, vamos colocar aqui a matriz X e a matriz Y. E aí vamos fazer o produto. Primeira linha por primeira coluna. Então, 0 vezes 120
Eu vou indicar aqui porque depois eu vou querer comentar. Mais 1,8 vezes 110. Mais 2 vezes 100. Então, eu estou multiplicando a primeira linha pela primeira coluna. Depois, segunda linha, segunda coluna. Desculpa, segunda linha, primeira coluna. Linha, coluna. Não tem a segunda coluna aqui. Então, seria 1,8 vezes 120 mais 0 vezes 110 mais 2,2 vezes 100. Depois, a última, 2 vezes 120 mais 2,2 vezes 110 mais 0 vezes 100. Vamos ver o seguinte, essa conta aqui, fazendo essa conta aqui vai dar 398. Essa daqui vai dar 436 e essa daqui 482. Então, essa é a resposta. Produto XY. E 482. Agora, vamos interpretar isso aqui. O que é isso aqui? 0 vezes 120. Eu estou multiplicando esse aqui, que é o D1, não é isso? Ó, o D1, que é a distância de 1 para 1, vezes a população. População da onde? A população da C1. Essa aqui é a população C1. Essa aqui é a população C2, essa aqui é a população em C3. Então, isso aqui é C1, isso aqui é C2, isso aqui é C3. Então, aqui é o produto de C1 pela distância de 1 para 1. Isso aqui é o produto C2 pela distância do bairro 1 para o bairro 2. Aqui é o produto C3, quer dizer, a população C3, pela distância do bairro 1 para o bairro 3. Ora, então, o que está sendo feito nessa linha aqui? Eu estou pegando a população, quer dizer, todos os alunos, pela distância que eles percorrem. Por quê? Quando eu pego 110 e multiplico por 1,8, eu estou multiplicando os 110 alunos do bairro C2 quando eles se deslocam ou se deslocariam para o bairro 1, certo? Todos eles. Aqui eu estaria indicando todos os indivíduos do bairro 3, multiplicado pela distância que eles se deslocariam se fosse para o bairro 1, porque a distância é 1,3. E aqui eu estaria pegando todos os alunos do bairro 1, multiplicando pelo que eles se deslocariam se fosse para o bairro 1 mesmo, ou seja, nada. Então, esse aqui seria se todo mundo fosse se deslocar para o bairro 1, iriam andar 398 quilômetros no total. Em compensação, o que eu tenho aqui? Aqui, então, é todo mundo indo para o... Todos indo para C1. Aqui, esse resultado vai todo mundo indo para C2. Por quê? Porque aqui é 120, que é a população 1, vezes 1,8. O que é 1,8? É a distância de 1 até 2. Então, os alunos do bairro 1 estão indo para o bairro 2. E com isso vão andar cada um deles 1,8. Como são 120 vezes 1,8 dá a distância percorrida por todos. Em compensação, os 110 alunos do bairro 2 vão estar lá mesmo, não vão precisar se deslocar de bairro. Em compensação, os alunos do bairro 3 vão ter que se deslocar 2,2, porque vão estar indo para C2. Então, todos vão andar juntos 436. Em compensação, se todo mundo fosse para o bairro C3, ou seja, os alunos do bairro C3 vão continuar lá mesmo, ó, por isso que aqui está 0. Ó. Os 100 alunos do bairro C3 multiplicado por 0. Aqui, os 110 alunos do bairro C2 iriam percorrer 2,2 km indo para C3. Né, 2,2 para quem vai de 2 para 3. E aqui, os 120 alunos do bairro 1, estariam se deslocando 2 km para ir para o bairro 3. Então, essa distância daria 482. Ou seja, qual é a menor distância? 398. Sendo a menor distância sendo 398, significa que a menor distância aconteceria em deslocamento se a escola estivesse localizada no bairro C1,
porque com isso a soma das distâncias percorridas por todos os alunos daria a menor possível. E o pior local para situar a escola, em termos de distância, seria o bairro C3, porque todos os alunos iriam andar 482 quilômetros. Entendido? Então, o importante é o que significa esse 398. Significa a distância que todo mundo iria percorrer se fosse o deslocamento para C1. Quer dizer, todo mundo vai para C1. Aqui todo mundo vai para C2. Então, quem está em C2 não vai, né? Por isso que quem está em C2 está zerado. Ó. Aqui é todo mundo indo para C3. Quem que não vai para C3? Aqui, ó, pessoal que mora lá em C3 mesmo. Entendido isso? Essa é a interpretação desse exercício.